Vamos ler os primeiros 2 versículos, começando no primeiro, diz assim: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amoreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo, à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. E oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Pedimos agora que o Senhor venha nos abençoar com o Teu poder, para que possamos ouvir com fé, que o Senhor venha agora me dar o Teu poder também para pregar com eficácia esta noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite. Estamos retornando à terceira parte do nosso tema que estamos vendo aqui em 2 Samuel capítulo 21, quando Deus não é justo. E existem ocasiões em que nós vamos nos encontrar nessa situação perigosa. Quando eu e você chegamos a um ponto em nossas vidas, uma situação nos causa a acreditar que Deus não está sendo justo, é uma situação perigosa. É uma situação perigosa e de grande alarme que devemos estar cientes disso. Então, aqui estamos vendo o que fazer, o porquê acontece e o que fazer nessas ocasiões. Só para recapitular o que nós vimos nas últimas 2 semanas, nós vimos que Deus muitas vezes causa essas situações, ou permite essas situações em nossas vidas para nos chamar a atenção. Às vezes, se Deus não chamar a atenção desse jeito, a gente não escuta direito. A gente não está prestando atenção. Então, Deus traz isso para chamar a nossa atenção. A solução para isso é o seguinte: fique sempre com os olhos olhando para Cristo, para que Ele não precise estar causando esse tipo de coisa para captar a nossa atenção. Outra coisa que nós vemos é que Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Quando Deus tem uma obra para fazer em nossas vidas, Ele não vai tomar atalho. Ele não vai tomar atalho, ele não está com pressa nenhuma. Nós vimos já que ele é o dono do tempo, ele tem literalmente todo o tempo do mundo, ele tem. Quem não tem tempo somos nós. É a nossa vida que está passando, se desfiando, são os nossos dias que são contados, não de Deus. Quem tem pressa, quem deve ter pressa somos nós, não Deus. Não Deus. Então, Deus não vai se apressar, não vai tomar atalho nenhum, vai fazer a coisa direitinho do jeito dele. E o que nós vimos na semana passada é que nessas situações, Deus quer que nós nos analisemos, nos enxerguemos do jeito que nós somos, e não do jeito que nós gostaríamos que fôssemos, ou do jeito que nós pensamos que somos, mas que nós sejamos honestos, sinceros e francos, e nos enxergamos como realmente somos, para que Deus possa, então, agilizar todo esse processo. E nós terminamos a semana passada com um ponto muito importante, que é de nunca confundir a paciência e a longanimidade de Deus com esquecimento. Se você ir para Deus e perguntar para Ele com a intenção de agir, se você ir para Deus e perguntar para Ele com a intenção de tomar uma providência a respeito, dizer: Deus, existe alguma coisa na minha vida que eu não estou a par, que eu esqueci, ou não estou sabendo, ou eu passou batido? Então Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Mas se você está perguntando, como diz o ditado, só para inglês ver, você está perguntando só para o ritual, então Deus não vai responder você. Tá? E também, é claro, muitas vezes Deus não precisa nos revelar nada que nós sabemos muito bem. Nós temos ciência muito bem de qual é o problema, então não precisa ficar esperando em Deus, fingindo: Deus, qual é o problema? E Deus olha lá do céu e fala: você sabe qual é o problema. Você sabe muito bem qual é o problema. Não se faça de bobo, porque eu não sou bobo, eu sei que você sabe, e você sabe que eu sei que você sabe que eu sei que você sabe, e assim vai por diante. Então, temos que agir da forma certa. Mas hoje nós vamos ver outro aspecto desse episódio todo, e ainda no versículo 1, houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária que matou. Vamos parar por aí. Marque bem a palavra que matou.
Próximo ponto que nós vamos ver nesse episódio todo é que Deus é bom em manter o placar. Deus é bom em manter o placar. Você conhece pessoas que, se você perguntar para ele qual foi o placar do jogo que o CSA jogou com o CRB em 1982, foi num domingo, o jogo tal, ele sabe quantos gols foram marcados, quem ganhou o jogo, quem marcou, quem defendeu, quem deixou passar um frango, quem errou chute, quem errou pênalti. Ele sabe de tudo. Quem foi campeão, não sei o quê. Ele sabe o placar de tudo. Pois é, Deus é assim, só que mais. Deus, ele mantém o placar direitinho. Ele sabe exatamente quem levou um frango, quem fez o gol, quem errou um pênalti, quem cometeu falta, Deus está sabendo de tudo, gente. Deus está a par de tudo. Deus, ele é muito bom. Isso se encaixa com o que nós vimos na semana passada, sobre Deus não esquece. Deus não esquece, e por isso ele guarda o placar de forma perfeita. E isso que nós lemos aqui, que Saul matou, você entende uma coisa, esse massacre dos gibeonitas, o único lugar em toda a Bíblia onde isso é mencionado é aqui, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Não é mencionado em nenhum outro lugar. Não é mencionado em Crônicas, não é mencionado em Reis, não é mencionado na vida de Saul, não é mencionado em lugar nenhum. Se não fosse aqui, nós nunca saberíamos que Saul teria feito o que ele fez. Se não fosse aqui, não é mencionado nem na vida do rei, nem na vida da nação, nada, zero. É a única instância em que é mencionado. E como eu disse, se não fosse aqui, o mundo nunca ficaria sabendo o que foi que Saul fez. Mas aqui ele traz isso. Ninguém na Bíblia inteira, você vai ler de capa a capa, só vai ver essa breve referência aqui. Todo mundo pensa que tem esquecido, e se fosse por eles, tinha esquecido mesmo. Tanto que passaram-se 35 anos, e passaram-se 3 anos de fome, e ninguém tratou do assunto. No entanto, no céu ficou gravado o nome de cada criança que passou fome, cada criança que foi dormir com o estômago vazio, porque não tinha comida. No céu ficou gravado aquela pessoa que morreu. Pessoas morreram de fome, gente. Morreram de fome nessa fome que houve em decorrência do pecado de Saul. E também estava gravado no céu cada criança que foi morto, cada criança que ficou órfã dos gibeonitas, pelo comando de Saul que mandou matá-los. Está gravado o nome de cada mãe que precisou ver o seu filho, sua filha morto, seu marido, seu irmão morto. Ficou gravado no céu cada ato de violência e ódio por parte de Saul. No céu ficou gravado, estava perante Deus o tempo todo. Aqui na terra passaram-se 35 anos e ninguém piscava, ninguém pensava 2 vezes. Mas Deus não esqueceu, Deus estava mantendo o placar. E note aqui no versículo 2 que não foi só Saul que era culpado. No versículo 2, fala assim, ele explica que os gibeonitas não eram filhos de Israel, eram restantes dos amoreus, e os filhos de Israel tinham feito um jurado, tinham feito um pacto, como eu falei semana passada. Porém, Saul, no seu zelo, é a causa dos filhos de Israel de Judá. Isso que está dizendo que Saul fez isso para agradar Israel e Judá. Ele fez isso e o povo gostou. É isso mesmo, rei. Mata mesmo, não são de nós. Agradou a população. As pessoas estavam sabendo o que foi que houve. No fim, não era segredo, não. As pessoas ficaram sabendo, ele fez isso para agradar o povo, e o povo não fez nada a respeito, como nós vimos na semana passada. Do mesmo modo que ficou gravado no céu esses atos de violência, esses atos de ódio, essas mortes e sofrimento das crianças que, devido ao erro dos pais, padeceram fome, morreram de fome durante a fome que houve. Do mesmo modo está gravado no céu cada ato nosso, cada intenção do coração, cada pensamento, cada omissão,
cada olhar, cada palavra. Deus está mantendo o placar, gente. Está tudo gravado, tudo escrito, tudo registrado. E como nós temos visto, só porque passaram... Bom, ontem eu fiz uma coisa errada e hoje, já passou 24 horas e meu mundo não acabou, meus braços não caíram, minha casa não pegou fogo, então acho que Deus esqueceu. Aqui passaram-se 35 anos. E Deus chamou para fazer a conta. Então Deus mantém o placar. Não foi só Saul, mas todo o povo. E todo o povo ficou responsável, veja bem, por um acordo que havia sido feito séculos antes. No versículo 2 nós lemos, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel eles tinham jurado, ou seja, feito um pacto. Quem fez esse pacto, sabe quem foi? Foi Josué. Gente, havia passado muita água embaixo da ponte. Mas Deus não tinha isentado eles de honrar o pacto, o juramento que foi feito séculos atrás. Deus não fez pouco caso que eles quebraram esse acordo secular de séculos feito, a modo de sorrateiramente matar os gibeonitas que moravam na terra. E nós também não seremos isentos de prestar contas perante Deus, não esquecendo que Deus é muito bom em manter o placar. Como eu disse, a gente esquece. Nós esquecemos, né, o que a gente fez. Não é que a gente esquece, a gente desliga, a gente bota lá no fundo do poço. Mas Deus está sabendo. Deus está sabendo. E se nós não fizermos isso aqui na terra, será feito no céu. Nós vamos prestar conta, ou aqui na terra, ou no céu. Ou melhor dizer, aqui na terra e no céu. Haverá uma prestação de conta. Então, é sempre bom a gente manter o placar em dia. Placar. Placar como, pastor? Confessando, deixando, buscando a misericórdia de Deus, tratando e não jogando a poeira embaixo do tapete, achando que Deus esqueceu, Deus vai esquecer, afinal de contas passaram 5 minutos, 5 meses, 5 anos. Não, está aqui, ó. Deus mantém o placar, nunca nos esqueçamos disso. Vamos para o versículo número 2. Então chamou o rei aos gibeonitas, lhes falou. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas os restantes amorreus, os filhos de Israel tinham jurado. Porém, Saul, no seu zelo, a casa dos filhos de Israel e Judá, procurou feri-los. Olhe bem no começo do versículo 2. Então chamou o rei aos gibeonitas. Deus trabalha da seguinte forma. Deus exige responsabilidade pelo conhecimento que nós temos. Deus exige responsabilidade pelo aquilo que sabemos. Tem gente que acha que pode ter conhecimento e não agir, não fazer nada a respeito. Deus não funciona assim. Uma vez que você está em conhecimento de algo, uma vez que você está sabendo de algo, você está a par de algo, você toma conhecimento de algo, você é pessoalmente responsável perante Deus por aquele conhecimento. Nós vemos aqui Davi, ele, no versículo 1, nós sabemos que ele foi consultar Deus, porque Davi não sabia o que estava acontecendo e o porquê estava acontecendo. Então, tudo bem, ele demorou 3 anos, mas ele foi. Mas a partir do momento que Davi recebeu o conhecimento, então agora ele era responsável por aquele conhecimento. E Davi perguntou a Deus, e Deus falou, e ele ficou sabendo. Ele não sabia o porquê da fome, mas depois de perguntar para Deus, ele ficou sabendo o porquê daquela fome. E o porquê daquela fome é que Deus falou, é por causa de Saul que tentou matar os gibeonitas. Isso foi no versículo 1. No versículo 2 começa com o quê? Então chamou o rei aos gibeonitas. Assim que Davi tomou conhecimento que a causa da fome era um traje que havia sido feito aos gibeonitas, a primeira coisa que ele fez
foi tentar resolver o problema. Primeira coisa que ele fez, depois de saber, foi chamar os gibeonitas. E ao chamar os gibeonitas, ele perguntou para eles, ok, o que podemos fazer para a gente resolver isso? Então Davi agiu corretamente. Davi não sabia a causa, tudo bem, ele explorou demais, mas a questão não é essa no momento. Ele não sabia a causa, ele foi para Deus, Deus falou o que era, e Davi então tomou providências, porque agora Davi sabia, agora Davi tinha conhecimento, e ele foi fazer algo a respeito. No versículo 3 de 2 Samuel 21, diz assim, disse, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Pela primeira vez em 35 anos, desde o massacre de gibeonitas, alguém foi para eles e falou, muito bem, estamos reconhecendo que vocês foram ultrajados, vocês foram mortos, vocês foram injustiçados. O que podemos fazer para remediar isso? Primeira vez em 35 anos, era isso que Deus queria durante esses 35 anos, é que alguém fosse para os gibeonitas e tratasse da ofensa, da injustiça que foi causada. Mas ninguém foi. Davi foi, uma vez que ele ficou sabendo qual era o problema. E uma vez que Davi tomou conhecimento do motivo da fome, ele tinha duas opções, e duas opções apenas. A primeira opção é que ele poderia ter simplesmente feito assim, ó. Isso não tem nada a ver comigo. Eu não era rei na época, não foi no meu reinado, eu nem sabia o que aconteceu, eu não sei nada. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter dito, não fui eu que forrei essa cama, não fui eu que plantei essa colheita, eu não era rei. Ou ele poderia ter feito outra coisa, que é tomar providências e fazer algo a respeito. E foi exatamente o que ele fez. E a providência era uma escolha difícil. Os gibeonitas disseram, olha, nós não queremos ouro nem prata. Nós queremos 7 homens da casa de Saul, os quais nós vamos enforcar perante o Senhor. Dando a entender que Deus queria isso. Deus queria isso. Mas demorou 35 anos para isso acontecer. Então, Davi tinha uma escolha a fazer. Igualmente, nós temos a mesma escolha quando nós sabemos, quando nos revelamos alguma coisa, quando vem o nosso conhecimento, nós temos que tomar uma de duas escolhas. Ou nós vamos dizer, nada a ver comigo, ou nós vamos tomar a providência. Não tem uma terceira escolha. Ou você vai fazer alguma coisa ou você não vai. Basicamente é isso. Eu vou pensar no caso. Enquanto você pensa no caso, você está fazendo nada a respeito, que é a primeira escolha. Enquanto eu vou orar e jejuar durante os 3 anos. Enquanto você ora e jejua e pensa, e decide e busca conselho, você está tomando a primeira opção, que é não fazer nada a respeito. Que é se esquivar, tirar o corpo fora. Ou você age e toma providência. É melhor fazer algo a respeito. Se puder tratar, trate. Se puder ajudar, ajuda. Se puder fazer algo que está dentro do seu poder, dentro da sua responsabilidade, dentro da sua jurisprudência, dentro das suas capacidades e conhecimentos, faça. Mas se não tiver, então é sua responsabilidade passar a batata quente para quem pode. Se você não puder ajudar, por qualquer seja o motivo, então leve a liderança competente e adequada. No trabalho pode ser um chefe, dependendo do caso, pode ser o pai, uma mãe, pode ser um pastor, pode ser as autoridades. Você tem que ter alguma providência, gente. Davi, quando soube essa fome toda, Davi, sabe o que é? É por causa do que Saul fez aos gibeonitas. É mesmo, Deus, é por isso, ok. Gibeonitas, vem, vamos conversar. O que você quer que eu faça para resolver essa questão? Porque Deus está trazendo a fome por causa disso. Como podemos resolver isso? Davi foi direto ao problema. Davi era o rei, autoridade suprema, ele tinha autoridade, jurisprudência, responsabilidade para resolver, e ele resolveu.
Então, nem sempre você vai ser o rei na situação. Nem sempre você vai ter a condição, capacidade, habilidade, jurisprudência. Mas devemos fazer alguma coisa. Conhecimento sempre traz obrigatoriamente responsabilidade. Lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículos 8, tem um versículo um tanto impressionante em relação a isso. Fala assim, Eclesiastes 1, 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Quando você tem muita sabedoria e muito conhecimento, vai aumentar o seu enfado e vai aumentar a sua dor. Vai aumentar o seu sofrimento. Por quê? Você vai ter que tomar decisões, providências, que às vezes não é agradável. Você vai ter que tomar posições, você vai ter que tomar certas situações pelo chifre, digamos assim. E se você não fizer aquilo, você será responsável perante Deus. E isso vai causar dor e sofrimento. Vou dar um exemplo aqui. A nação inteira estava sabendo o que aconteceu com os gibeonitas. E durante 35 anos ninguém fez nada. Até que Deus falou o quê? Ah, é? É assim? Hein? Tudo bem. Toma uma fome. 3 anos sem comida. A gente lê isso assim, né? Mas pense, imagine se comida, se 90% a 80% de toda a comida aqui no Brasil, digamos, faltasse. Para comprar um saco de farinha, aquela briga. Lembra semana passada, para comprar gasolina, e a gente se pegando na tapa no meio da rua? Lembra aquela confusão? Pois é, imagine comida, gente. No supermercado, nas lojinhas, chega um caminhão para entregar, tu não está em cima e saqueia o caminhão. Pense. Quantos negócios faliram? Quantos fazendeiros faliram? Por quê? Bom, alimento, se sumiu o alimento, então o fazendeiro está sem colheita, esse animal está sem tudo. Imagine o prejuízo econômico, social, de vida, saúde. Por quê? Porque o povo sabia. Nós vimos aqui que Saul fez aquilo para agradar o povo. O povo estava sabendo, aplaudindo, batendo palma. O prejuízo foi grande. Por quê? Porque o povo estava sabendo e não fizeram nada. E uma coisa eu digo, na minha experiência pastoral, quanto mais tempo demora para Deus fazer as contas, mais juros corre. Mais juros corre. Aqui Deus esperou 35 anos, mas quando veio acertar de conta, veio brabo. Veio feroz, veio pesado. Foi gente morrendo, gente falindo, economia despencando. A coisa foi complicada. Por quê? Porque esperou. Quanto mais tempo espera, quanto mais misericórdia e paciência e longanimidade Deus tem conosco, maior vai ser o acerto de contas, porque aqui muito é dado, muito será o quê? Cobrado. E se Deus lhe deu muito tempo de paciência e longanimidade para ver se você cai na real, e você e eu não caímos, então será cobrado mais pesadamente. Então, entende? Muitas vezes Deus dá a corda de paciência e a gente se foca com essa corda de paciência, achando que Deus esqueceu, que Deus não liga, Não. Deus está tendo paciência e você está se enrolando todo. E quando vem o acerto de contas, Deus fez assim, ó. E vai ser pesado, como foi aqui. A partir do momento que você fica sabendo, cabe a você participar do cumprimento de acordo com o que é certo. Outro versículo também impressionante, Deuteronômio 29. Também nesse tema. E traz aqui um parecer muito claro. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós. E a nossos filhos para sempre. Para que cumprimos todas as palavras desta lei. Então, aqui o contexto de Deuteronômio é que Deus está dando a lei para o povo através de Moisés. E o contexto aqui é o seguinte, é para cumprir a lei. E a lei determinava certas coisas, certas penalidades, certos castigos, certas coisas de que quem quebrasse a lei
vai ser aplicado à lei. Então, aqui está dizendo que as coisas encobertas, ou seja, as coisas que ninguém sabe, as coisas secretas, encobertas, elas não pertencem a nós não somos responsáveis por elas pertencem a Deus. Note, Deus sabe. As coisas encobertas são encobertas para nós, não são encobertas para Deus. Se eu tenho algum pecado encoberto, entenda, é encoberto para vocês, mas não para Deus. Se você tem um pecado encoberto, é encoberto para nós, mas não para Deus. Então, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, está dizendo, Deus está sabendo de tudo. Deus está a par de tudo que todo mundo faz, todo o tempo, Deus está sabendo. Mas se está encoberto, isso pertence a Ele. Se Ele mandar um raio para aqui, você no meio, mandar a terra do engolir, aí é com Ele, Ele pode fazer isso. Se Ele quiser mandar um tsunami no meio do deserto, Ele pode fazer isso. Ele quiser mandar um urso sair no meio do mato e te quebrar, Ele pode fazer isso, pertence a Deus. É responsabilidade de Deus. Se Ele quer mandar uma doença, fazer você perder seu emprego, você ser abduzido, raptado, esquartejado, morto, assassinado, é com Deus, Ele faz o que Ele quiser, porque isso pertence a Ele, esse conhecimento pertence a Ele. E a qualquer momento Ele pode sim fazer o que Ele bem quiser, pertence a Ele. Mas continua. Porém, vai dar um contraste. Porém, as reveladas, o que reveladas? As coisas reveladas. As coisas reveladas nos pertencem. Uma vez que Deus, que sabe de tudo, passou essa informação de algum modo para alguém, agora pertence àquela pessoa. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Para quê, pastor? Para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, para que você faça a coisa que é certa. Se Deus revela, mostra uma coisa para você, então agora a batata quente está na sua mão. Agora cabe você fazer alguma coisa a respeito. Como eu falei, se for dentro da sua habilidade, capacidade e responsabilidade. E se não for, então você passa aquilo adiante para quem é capaz e responsável e habilidoso de lidar com tais situações. Agora, manter silêncio por conveniência, amizade, vantagem e comodidade, a coisa nunca acaba bem. Que é um exemplo, a fome. O povo todo sabia, mais uma vez, estou repetindo aqui para deixar bem claro. O povo todo sabia e ninguém fez nada. Resultado, Deus fez. E Deus mostrou para Davi. E Davi fez a coisa certa. É porque os gibeonitas ok, gibeonitas, vamos conversar. Como podemos resolver isso? O que posso fazer para vocês? Ele fez a coisa certa. Ele fez a coisa certíssima. Exemplos que podemos aplicar. Se você sabe de uma criança ou de um jovem que está envolvido com coisa que não deve, ai de você se não contar aos pais daquela criança. Não, porque não é meu filho. Covarde. Gente, se quando minhas filhas eram pequenas, e elas tivessem envolvido em alguma coisa que não deveriam, eu como pai queria saber o que estava acontecendo. Meu filho não é meu, mas se Deus mostrou para você, talvez Deus mostrou para você, você está andando na rua, indo no seu dia a dia, olhou para ela e viu o Júnior vendendo maconha na esquina. Falei, ninguém viu não, você acaba. Ele ficou preocupado. Eu não estava procurando, eu não fui atrás, coincidencialmente o quê? Foi Deus que colocou você naquele lugar, naquela hora, para passar para você aquela informação, o que você faz? Bom, se você acha que você não tem acesso ou capacidade, vai dizer para a mãe, para o pai. Diga para o pastor. Se você tem uma amizade ou alguma influência, chame ele. Júnior, vem cá, e você fazendo isso, que é aquilo, rapaz, não é assim, vamos... Você pode tentar lidar, mas se não, avise os pais. Fiquei sabendo que a Vitória está fazendo as malas, que ela vai fugir, ela vai para Hollywood, vai ser atriz de cinema em Hollywood.
Eu vou contar com a mãe dela. Ó, a Vitória está precisando fugir de casa. Peguei, não é, Vitória? Peguei, estraguei seus planos todinhos. Ah, não é comigo, vou ficar quieto, não vou meter... Muito bem, você pode se omitir, mas você vai prestar contas para Deus. Você vai prestar contas para Deus. Gente, não é para você ficar fuçando, contratando um detetive particular para ficar fuçando a vida dos outros, não. Tá? Não é para você ficar ligado em cada fofoca, não é isso. Mas se Deus mostra para você, se aquilo lhe foi revelado, e não interessa como, mas se foi revelado. Eu não sei quantas vezes, isso é uma coisa do meu conhecimento, eu não procurei saber, eu não fui atrás, mas Deus mostra. Aí tem que tomar atitude. Ah, porque você é pastor. Não. Existem coisas que talvez eu não possa tratar tão bem quanto o pai daquele jovem. Ele passa para os pais. Mas tem que fazer alguma coisa a respeito, gente. Não ficar sentado em cima do conhecimento. Porque uma vez que o conhecimento chega a você, você é responsável por ele e Deus vai cobrar aquilo de você. Você fica sabendo de uma fofoca ou uma armação sobre alguém e você não age. Ou pior, você se torna participante. Ou você se omite. Está errado. Está errado. Quando há críticas à liderança, seja na igreja, no lar, no trabalho, já viu notado quem cola consente? Não estou dizendo que nem a Vitória está fazendo as malas para fugir de casa, nem o João está vendendo maconha na esquina e ninguém, que eu saiba, está fazendo críticas e arrumando confusão para minha cabeça. Não é nada disso. Eu estou falando de situações reais que podem surgir e muitas vezes a pessoa fala, não quero me envolver. Já está envolvido. Se Deus mostrou, Deus me envolveu. Deus me envolveu. Se chama seu conhecimento porque Deus envolveu e você está envolvido. A sua escolha agora vai se omitir ou vai fazer o que é certo? Que essas são as duas escolhas que nós temos. E outra coisa, isso aqui vale também não só apenas para conhecimento de coisas, mas também sobre conhecimento espiritual e conhecimento bíblico. Existe grande bênção, grande vantagem. Grandes maravilhas estão disponíveis de você conhecer a verdade. Mas junto com essas vantagens vem ao mesmo tempo grande responsabilidade. Junto com o conhecimento da palavra de Deus, vem uma cobrança. Jesus explicou da seguinte forma, olha lá em Lucas capítulo 12 e versículo 48. Eu vou ler como Jesus explicou isso. Porque eu não tenho como melhorar o que Jesus explicou, hein? Lucas 12, 47. Diz assim, todo mundo achou? Pronto. A zoada de folhas sendo viradas acabou. Tá? E o servo, Jesus falando, e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Estudo. Duas pessoas fizeram a mesma coisa, o mesmo erro. Um fez sabendo que era errado, o outro fez sabendo que não era errado. Os dois vão ser açoitados, mas o que não sabia vai ser açoitado menos. E quem sabia vai ser açoitado mais. Então entenda. Ao ter conhecimento bíblico, você tem disponível a você grandes bênçãos, grandes riquezas espirituais, grandes maravilhas. Mas junto vem a responsabilidade. E quando você se omite e age contrário às verdades que lhe foram reveladas, então muito será cobrado de você. Você será julgado com maior rigor.
Aqui, damos o caso, aquele que fez coisas dignas de açoite, mas não sabia, vai ser castigado com menos açoites. Agora, aquela pessoa que fez coisas dignas de açoite, sabendo que era errado, será aplicado mais açoites. Uma vez alguém, não dessa igreja, mas não, nem de igreja, a pessoa, que eu expliquei esse conceito para essa pessoa, o raciocínio dessa pessoa foi o seguinte: então eu não quero aprender nada. Eu não quero ler Bíblia, não quero aprender a Bíblia, porque quanto mais eu sei, mais responsável eu sou, mais rigoroso vai ser meu julgamento, então eu não quero saber de nada. Mas ao não saber de nada, você se priva das grandes bênçãos e maravilhas que nós temos disponíveis na palavra de Deus. Então é uma escolha muito preguiçosa e covarde alguém fazer isso. E demonstra um problema muito forte no coração. É com a pessoa que fala assim: bom, eu não quero que Deus me dê nada, porque se Deus me der alguma coisa, eu vou ter que dividir com os outros, então eu prefiro não ter nada. Eu prefiro passar fome do que ter e ter que dividir com o outro. Eu prefiro que os dois passem fome do que eu ter e dividir para nós dois dividir, nem eu nem ele passar fome. Não, eu prefiro passar fome, mas eu não quero dividir. Você vê, esse é o pensamento mesquinha que certas pessoas têm. Ninguém aqui está pensando isso, né, gente? Quem está pensando nisso, levanta a mão. Não pensei, ninguém está pensando assim. Mas tem gente que pensa assim, gente. Eu fico sem, mas não divido. Deus fala: olha, se eu der para você, você divide? Não. Então eu não vou dar, então não dê, porque eu não vou dividir. Ok. Mais uma vez, Eclesiastes 18. Na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. O povo sabia. Agora eu vou dizer uma coisa que eu não posso mostrar na Bíblia, mas eu vou dizer qual é a minha opinião e bastante fundamentada, tá? Eu creio que Davi não sabia. Eu acredito que isso daqui, esse massacre e morte dos gibeonitas, aconteceu na época, provavelmente, como eu falei, não posso mostrar por A mais B, mas eu creio que provavelmente ocorreu na época em que Davi estava fugindo de Saul. Na época que Saul era rei. Enquanto Saul era rei, Davi também foi ungido do rei, mas Davi fugiu. Vivia nas cavernas do deserto, foi para outras nações, porque Saul queria matá-lo. Então, eu creio que foi nesse tempo, quando Davi estava ausente de Israel, ou escondido, não estava fazendo parte da nação, no sentido de estar sabendo viver em sociedade com seus conterrâneos, que ele estava se escondendo com seu bando. Foi quando isso ocorreu. Não esquecendo que, certa ocasião, durante essa fuga, Saul massacrou toda uma cidade de sacerdotes. Sabe por quê? Porque Davi entrou lá, conseguiu um pouco de alimento e uma espada. Quando Saul soube, ele foi lá e matou todo mundo. Massacrou uma cidade do seu próprio povo. E se não fosse bastante, de sacerdotes. Porque levaram uma espada e um pouco de comida. Ele falou: mata todo mundo, não fica um. Saul ali estava no auge da sua ira, o seu ódio descontrolado. Não é difícil ver que nessa época ele falou: sabe uma coisa, matar também os gibeonitas. Então, você acha que o massacre dos sacerdotes não causou revolta nos demais cidadãos conterrâneos dele? E para apaziguar e marcar pontos, ele então não matou os gibeonitas para agradar o povo? Porque isso agradou o povo. Ele fez isso à causa deles. A causa, quer dizer, por causa, para agradar, para favorecer Israel e Judá. Então, de fato, provavelmente, Davi não estava sabendo. E em cima de tudo isso, assim que Davi ficou sabendo no versículo 1, a causa, no versículo 2, ele agiu para resolver.
Ou seja, ele não sabia. Davi poderia ser talvez a única pessoa em todo Israel que não sabia que houver esse massacre dos gibeonitas. Lembrando, lugar nenhum na Bíblia faz menção disso. Nenhum outro lugar. Está todo mundo, ó. Vamos fingir que Deus esqueceu, faz tempo, deixa pra lá, acabou, morreu. Deus não esqueceu. E assim que Davi ficou a par, ciente, tomou conhecimento da injustiça, ele foi correndo chamar os gibeonitas. Perguntou para eles, o que vocês querem? Eles disseram, não quero nem ouro nem prata. Eu quero 7 homens que nós vamos enforcar perante Deus. Davi falou, não tem problema, espere aqui. E mandou chamar 7. E entregou. Não tentou barganhar, negociar, nada. Ele falou, é justo. É certo. Ele agiu, ele fez o que ele deveria ter feito. Davi não alegou que ele não sabia, não foi no reino dele, não é da minha conta, vou meter em negócios alheios. Ele agiu. E igualmente nós também. A escolha é essa. O que nós vamos fazer com o conhecimento que Deus nos dá? Seja conhecimento de situações, seja conhecimento da palavra de Deus. Você é responsável perante Deus pelo que lhe foi revelado da palavra de Deus. Responsável por quê, pastor? De executar, de fazer, de cumprir. Mais uma vez, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Pastor, é pecado engolir caroço de melancia? Se é pecado, é encoberto, certo? Se é pecado, é encoberto. Deus não revelou para a gente. Deus revelou que é pecado comer caroço de melancia? Não, então é encoberto. Pertence a Deus, não pertence a gente. Se pertence a Deus, se Deus não revelou, então vamos comer caroço de melancia até engasgar, não tem problema. Mas se Deus fala, comer caroço de melancia é errado. Erra aonde? Segundo o pastor Roberto, capítulo 3, versículo 5. Então Deus revelou. Se Deus revelou, então pertence a nós. E se pertence a nós, para que pertence a nós? Vamos ver o que o texto fala, Deuteronômio 24, 29. Porém, as reveladas nos pertencem a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as coisas desta lei. Então Deus revelou que é pecado comer caroço de melancia, para que a gente não coma caroço de melancia. Mas como Deus revelou, vamos comer caroço de melancia. Que, aliás, é muito saudável para quem não sabe. Só não tragam para mim seus caroços de melancia, viu, pastor? Acho que eu não acertei os seus caroços para você. Não tenho interesse. Não tem. Pode ficar com seus caroços. Seus miseráveis caroços de melancia. Babados, eu não quero. Mas, de todo modo, todos nós temos uma escolha. Todos nós fomos revelados coisas, como eu disse, coisas circunstanciais ou coisas espirituais. Mas seja o que for, o que você vai fazer? Você vai cumprir? Porque se você está sabendo, é porque Deus quer que você cumpra. Gente, por isso que vai ter o tribunal de Cristo. E por isso que vai ter o julgamento do trono branco. O tribunal de Cristo é para julgar os salvos. O tribunal do trono branco é para julgar os perdidos. Não, pastor, julgar os perdidos? Mas se o cara está perdido, vai julgar mais o quê? Pois é, vai ter níveis diferentes do inferno, gente. Vai ter níveis de lago de fogo diferente. Sabe que vai ter um lago de fogo mais pior de todos? São pessoas que sentaram em igrejas, que ouviram a verdade e rejeitaram. Não cumpriram, não ficaram interessados, sequer foram salvos. Por isso que foram bater lá no julgamento do trono branco. É só para jogar os perdidos. Tem gente perdida que ouviu a Bíblia semana por semana, por semana, por semana, talvez leu a Bíblia, mas nunca foi salvo, nunca cumpriu nada, nunca confiou em Cristo. Aí tem outra pessoa aqui que morou num lugar que não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha nada, está no inferno do mesmo jeito, mas vai ser um inferno muito menos ruim do que o outro. Por quê? Porque a ele não foi dado tanto, ele vai sofrer menos açoites, como nós lemos.
E o tribunal de Cristo, igualmente. Quem vai ter mais perda de galardão são aquelas pessoas que foi revelado muito, mas não cumpriram. Não cumpriram. Você sabia que tem... Um dia eu era um crente que eu não entendia a questão das traduções da palavra de Deus. Eu usava qualquer tradução, para mim é tudo uma coisa. Até que um dia Deus me mostrou, numa igreja que eu fui, que havia... Ele abriu a porta assim, ó. Aí eu fui lá e meti a cara e entrei e falei, realmente aqui tem coisa. Então tem muito crente no mundo que não usa a Bíblia correta porque eles não têm conhecimento. Já conheci outras pessoas que sabem da questão, mas dizem, besteira. Tem muito crente que não é ensinado ou dado exemplo, oportunidade de evangelizar. Eles vão perder galardão, mas não tanto quanto aqueles que estão na igreja, que ensina, incentiva, dá exemplo e oportunidade, e as pessoas nunca vão. Esses vão perder muito mais galardão. Vão receber muito mais açoites. Por quê? Porque sabiam, mas não foram. Lucas 12, capítulo 40, versículo 47 adiante. Porque nós somos responsáveis de haverá prestação de contas pelo que nos foi revelado, seja lá o que for. Nós somos responsáveis. Deus dá conhecimento e junto lhe dá responsabilidade. Contabilidade, prestação de contas. E não adianta a gente fingir que não sabe, esconder a sujeira embaixo do tapete, nada disso cola. Nada disso cola. Então Deus mantém o placar. Pode passar uma semana, 1 ano, 10 anos, Deus mantém o placar. Você pode correr, fugir, fingir, Deus mantém o placar. Vira e mexe, tem alguém que me contacta reclamando do placar. Fala, não, filho, fale com Deus, eu não mantenho o placar, fale com Deus. Acerte com Deus, não comigo. Não sou eu que vou tirar sua paz, não sou eu que vou mandar um trovão para ti você no meio, não sou eu, eu sou só um pastor. O seu problema é com Deus, resolva com ele. Eu posso ajudar, mas eu só ajuda, eu não sou Deus. Que Deus mantém o placar. Eu não mantenho o placar, Deus mantém o placar. E Deus vai acertar a conta de tudo aquilo que nos foi revelado. Vamos orar.